Santíssimo senhor senador Zalci, é uma satisfação retornar a essa casa para esse debate sobre a reforma tributária. Creio que aqui hoje nós temos um dos temas mais representativos dessa reforma, porque representativos com relação à força do Congresso Nacional. Porque na versão inicial da PEC 45, havia uma exclusão da Zona Franca de Manaus dos seus incentivos em relação à continuidade, né, desse tratamento especial conferido à Zona Franca de Manaus. E foi exatamente a força do Parlamento que recuperou a dignidade da Zona Franca de Manaus e estabeleceu, especialmente com a Emenda Constitucional 132, aquilo que está no artigo 92b, hoje, da Constituição, para exigir a continuidade e manutenção do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, mas não só, também a garantia da continuidade de níveis equivalentes de carga tributária para as empresas que estão ali situadas. Então, isso é muito importante que se diga, porque, de fato, a manutenção desse diferencial competitivo depende de uma avaliação sobre os impactos trazidos pelo PLP 68, que pretende, né, justamente instituir, que institui o IBS e a CBS, porém, ao meu ver, em algumas passagens, cria óbices a continuidade desse diferencial competitivo e os níveis equivalentes de tributação que antes possuía. Primeiro, eu farei apenas 4 observações, porque todas as demais já foram aqui fartamente tratadas pelos que me antecederam. E, aliás, quero cumprimentar a qualidade de todas as exposições. O primeiro deles, me parece, enfim, muito sensível, e eu retomo esse tema, que é a questão das operações internas. O Supremo Tribunal Federal, já em reiteradas decisões, reconheceu o afastamento das incidências tributárias nessas operações. O que nós estamos vendo aqui é justamente o artigo 449, destacando que as operações com bens e serviços ocorridos dentro da Zona Franca de Manaus ou destinadas à referida área, inclusive exportações que não estejam contempladas, e aí vem os dispostos nos artigos anteriores, sujeitos à incidência do IBS e da CBS com base nas demais regras previstas nessa lei complementar. A mim parece que isso seja um retrocesso, que mereça amplo debate aqui na casa e uma revisão com relação à continuidade dos níveis equivalentes de tributação que se conhece hoje e que, obviamente, não se tem a tributação. O outro aspecto também que salta aos olhos é o parágrafo único desse artigo 447, que diz que o direito de utilização dos créditos presumidos de que trata o referido artigo extingue-se após 6 meses contado o primeiro dia do mês subsequente daquele em que ocorrer sua apropriação. Eu já mencionei isso quando esse projeto esteve em tramitação na Câmara de Deputados. Essa redução a 6 meses é algo absurdamente desnecessário, não há justificativa para esse tipo de limitação. Claro que os créditos presumidos recebem uma limitação por esse PLP relativamente à compensação com outros créditos pertinentes apenas ao IBS e à CBS, com o que concordo integralmente no artigo 448, ressalvando justamente a compensação afastando, né, com outros tributos, ressarcimento em dinheiro, não é? Que, portanto, só serão utilizados por compensação. Não tenho nada contra isso. Agora, redução a 6 meses, meu querido Rony, eu sei que você é uma voz aqui da nossa CERT, eu recomendaria uma reavaliação sobre isso. Não há justificativa para esse tipo de restrição, não é? O outro ponto, e aí sim, uma questão mais fulcral no tema material, versa sobre os produtos intermediários. Os produtos intermediários são extremamente sensíveis. Vejam bem, uma coisa são produtos intermediários destinados a operações internas na Zona Franca de Manaus. Esses estão abrangidos por alíquota zero, estão tratados igualmente com crédito presumido, respeitam o crédito, inclusive, da operação anterior. Porém, o artigo 447
445, ao final, destaca que desde que a entrega ou disponibilidade dos bens ocorra dentro da referida área. E assim, vai limitando o direito de crédito para os bens intermediários para, basicamente, deixar, não digo proibido, porque não aparece em nenhum momento essa vedação, mas não há clareza sobre a sua utilização, não é? Naquelas hipóteses onde o crédito, onde o produto intermediário seja aplicado justamente em produtos fora da Zona Franca de Manaus. Ora, isso desqualifica aquela função de diferencial competitivo, porque muitas vezes esses produtos intermediários são a base justamente de transformação da indústria nacional, de outros componentes, de produtos finais, e eu falo aqui em placas eletrônicas, componentes eletrônicos vários, diversos outros aspectos. Mas também um que é sensível, e eu sei que há uma discussão muito grande com relação à Receita Federal sobre essa questão, em relação àqueles bens que são empregados quando se trata das posições de bebidas açucaradas dos extratos concentrados na posição 22.02 de NCM. Nesse caso aqui, eu queria ressaltar que também no Supremo Tribunal Federal, no tema 322 de repercussão geral, foi decidido que há um direito de creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagens adquiridas junto à Zona Franca de Manaus, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do artigo 43, parágrafo 2º, 3 da Constituição, combinado com o comando do artigo 40 do ADCT. Vejam que o Supremo Tribunal Federal não vai a outros dispositivos e esses estão mantidos, senador. Estes não foram revogados. Ou seja, a fundamentação utilizada, empregada pelo Supremo Tribunal Federal para o direito de creditamento nessa hipótese está mantido. Ora, há um subterfúgio de que o crédito presumido aqui seria de IPI e, portanto, para certas bebidas, como as bebidas açucaradas, por estarem submetidas ao imposto seletivo, então esse direito pereceria. Entretanto, o que o PLP trabalha, ele trabalha com crédito presumido justamente do IBS e da CBS, nessas hipóteses, para assegurar justamente esse conjunto de benefícios dos produtos intermediários nessa escala. Por esse motivo, olhando para o federalismo cooperativo que a Constituição estabelece, preocupado com, seguramente, a manutenção desse diferencial competitivo e também com os níveis equivalentes de tributação, eu tenho absoluta convicção de que essa matéria é uma matéria que merece ser examinada de forma mais adequada para dar precisão aos dispositivos que aqui estão no texto do PLP 68, de modo a assegurar a possibilidade de creditamento, não é, pelo adquirente de insumos na Zona Franca de Manaus, ainda que não seja contribuinte de IPI, por uma mera ficção jurídica, no sentido de transformar alguém que seria contribuinte natural de IPI em não contribuinte pelo simples fato de estar submetido a um imposto seletivo que tem uma função extrafiscal em relação a essas bebidas. De tal sorte que esse tipo de discriminação em relação ao seletivo é perfeitamente aceitável quanto às questões de saúde e de meio ambiente. Mas absolutamente inadmissível quando se trata de cerceamento de direito de crédito presumido em relação a hipóteses que são tão caras à continuidade do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Eu agradeço, senador, pela oportunidade. Eram essas minhas considerações para o aprimoramento do PLP 68. Muito obrigado. Obrigado, Heleno. Passo imediatamente a senhora Carla Pinheiro, vice-presidente das Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gêmeos e Metais Preciosos.